Caríssimo e reverendíssimo Monsenhor Mateus, minha saudação fraterna, alegria de estar aqui neste momento da investidura de um número bastante eloquente de 23 ministros, dos quais 12 mulheres e 11 homens. Expressa que estamos retornando às nossas atividades presenciais e, entre elas, uma das mais importantes, a visita aos doentes para levar o Santíssimo Sacramento, o viático, a comunhão. Mas eu gostaria de situar esta investidura dentro das leituras que são muito questionadoras. Eu farei aos ministros, aos novos ministros, duas perguntas que são muito mais fáceis que as que Jesus fez aos dois irmãos. Podeis beber do cálice? É uma pergunta que envolvia compartilhar a paixão, a entrega total, o martírio. Então, essa pergunta mais, certamente, desafiadora que as duas perguntas que eu farei, que também são importantes, mas importantes se também tiverem na perspectiva o seguimento a Jesus, que passa pela cruz. Não é estranho, nem é raro, que a primeira cruz vermelha é de São Camilo de Leles, o padroeiro da Pastoral da Saúde. E já no século XVI, assumiu opção pelos doentes, por tratar bem ao doente, por dar a vida pelo doente. Certamente o ministro extraordinário da saúde se destina, em primeiro lugar, aos doentes. Distribuir aqui é importante, mas é secundário. Agora, levar a comunhão aos hospitais, aos doentes, às geriatrias, às casas em questão, é nossa primeira tarefa e missão. Porque o conforto que Jesus Cristo dá a cada doente é abundante, superabundante. É a graça, é a vida. Em segundo lugar, gostaria de dizer também, claro, que hoje celebramos também São João de Deus. Colocaram de Deus porque não se sabia o sobrenome. Na verdade, a história dele pode ser eloquente ou emblemática, melhor dito, para conhecer as nossas motivações. Nós rezávamos no Salmo, Deus tem compaixão. E se eu perguntasse a vocês qual é a qualidade mais importante de um ministro, é exatamente essa, a compaixão. Jesus multiplicou os pães porque sentiu compaixão do povo que estava faminto. Teve compaixão do povo e por isso disse, diante daquela furada dos apóstolos, manda-os embora porque não tenho o que comer. Não, dá-lhes vós mesmos de comer. Ter compaixão, não é cada um por si. Aqui nós não podemos ir lá porque é muito longe. Porque é uma comunidade que é meio difícil de ir. Não. Se eu não estou disposto a ir a qualquer lugar, e quando sou chamado, não posso ser ministro. Porque não há compaixão aí. Não é algo que fazemos porque não há outra coisa a fazer. Não é uma função. É um ministério. Por isso se chamam mestres, ministros. Gostaria de dizer que estava falando de São João de Deus, uma vida bastante
Até os 40 anos, ele foi agricultor, defendeu a cidade de Viena contra Solimão o Magnífico. Depois foi vendedor de livros. E ao ouvir a pregação de João de Ávila, se converteu. Mas o curioso é que ele tinha uma conversão tanto, não sei se espalhafatosa, mas ele gritava na rua, batendo no peito: estou convertido. E a forma dele chamou a atenção e ele foi para o manicômio. Ficou no manicômio. E aí foi a conversão autêntica dele, porque percebeu as condições infra-humanas a que eram colocados os irmãos deficientes mentais. Sentiu compaixão. Por primeira vez na sua história, aos 40 anos, sentiu compaixão. Olha, isso não é um trato humano. E por aí, ele se dedicou a trabalhar com os doentes até o fim da vida. Levava todo tipo de pessoas, porque só os ricos tinham poder, a possibilidade de ser curados naquele tempo, século XVI. Até um ponto chegou que o arcebispo de Valladolid disse: mas o senhor que é um homem tão santo, como é que sempre está rodeado de vagabundas e prostitutas? Ele disse: olha, entre todos os que estão na minha casa, o hospital, eu sou mais indigno, o que não mereço receber a comunhão. Dar-se conta da humildade também é uma virtude que deve ter um ministro. Não somos melhores que ninguém. Somos portadores de Cristo, sim. E eu gostaria, claro, colocar também Mateus Moreira, que é o padroeiro no Brasil, que está justamente no folheto que vocês receberam com o ritual. Ele está com um grande furo nas costas, porque seu coração foi retirado, ainda vivo, por golpes de tacapes. E ele expirou dizendo: viva o Santíssimo Sacramento. Então não é brincadeira, não. Levar o corpo santíssimo de Cristo aos doentes. É algo muito sagrado. Algo que é maravilhoso. E sempre, nesse mistério de amor, está a cruz também. Está a paixão também. E sempre tratar, como fazia São João de Deus, ou outros santos também, escolher os mais pobres e os últimos, aqueles que estão mais abandonados. Porque numa igreja cheia, claro, é fácil ser ministro. Mas, volto a insistir, ir em situações que às vezes... Por exemplo, eu tenho uma admiração pelo pessoal da pastoral carcerária, que às vezes tem que aguentar 3 horas para poder atender um doente. Um preso, que pode estar doente ou não, mas precisa da visita. Quero dizer com isto que é necessário muito amor. É verdade que, como diz Santo Tomás, Deus, quando chama alguém, o capacita, confere as graças necessárias. E certamente a proximidade com Jesus Eucarístico é a fonte da espiritualidade. Sim, certamente eu acredito nisso, mas o interessante é que a nossa convivência com Jesus Eucarístico, com Jesus o pão da vida eterna,
deve tornar a cada um de nós um pão para ser triturado, como dizia Santo Inácio de Antioquia. Triturado pelo serviço, triturado pela entrega, triturado pela doação. É um sacrifício que significa, torna sagrada a nossa vida, torna a nossa vida uma oferta, uma oblação. É altíssimo, penso eu, a missão, como toda a missão que envolve Jesus Eucarístico. E também não só nos identifica com o pão, claro, o pão da vida eterna, mas nos identifica com o Cordeiro manso, não violento, o Cordeiro que morre para resgatar-nos, o Cordeiro Pascal. Cada um de nós deve viver essa. Por exemplo, é evidente que um ministro que se preste a falar mal do próximo, que se preste a julgar o próximo, que se preste a dividir a igreja, é o momento de entregar a carteirinha, antes que eu a solicite. Porque os ministros da Eucaristia são ministros da comunhão, não só do pão eucarístico, mas da comunhão da igreja. Então aqui, somos todos irmãos. E o ministro da Eucaristia está a serviço de todos os irmãos, todos. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Bom, então não pode ser ministro. Porque essa pessoa, de repente, precisa de você. E você tem que ir lá. É muito importante isso, saber o que implica o ministério. Estamos para construir a igreja, edificar a igreja, e não só distribuir a comunhão, mas fazer comunhão, viver a comunhão, celebrar a comunhão. Então, claro, não falo mais, porque já o rito é muito explícito e é muito bonito, porque é um compromisso com o próprio Cristo Eucarístico. Não é comigo, nem com o padre Monsenhor Mateus, é com Cristo. Não é? Por isso, ele é um compromisso sagrado de cuidar de Cristo. Às vezes, a gente pode avaliar a piedade eucarística, claro, em primeiro lugar, pela adoração. Sim. Quinta-feira Santa, ou todas as quintas-feiras, o ministro tem que dar uma voltinha por aqui, para se nutrir da piedade eucarística. Porque ninguém dá o que não tem. Segundo, claro, também, esse esforço de se empenhar na reconciliação das pessoas também, para que todos sejam um, como é o desejo de Jesus. Em vez de dividir, não. O ministro é aquele que une. Trabalha pela unidade. E terceiro, claro, se empenha em incluir aqueles que estão fora ainda, aqueles que não são atendidos, aqueles que não são escutados, aqueles que são tratados como inferiores ou talvez sem importância. Pois é, justamente para Jesus, os sem importância são os que têm mais importância. Então a eles vamos dedicar o nosso ministério, lembrando-nos que nós vamos ser avaliados sempre
por aqueles 6 verbos que encontramos em Mateus 25, que fala do juízo, a parábola do juízo final. Eu estive faminto e me destes de comer. Eu estive sedento e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava preso e me visitastes. Eu estava doente e fostes me acompanhar. 6 verbos. Eu estava sem casa e me acolhestes. Foi acrescentado por lactântio o verbo de enterrar os mortos. São as 7, nós conhecemos isso como as 7 obras de misericórdia corporais, que nos levam a ser julgados. A mim o fizestes, a Cristo. Depois, claro, Santo Agostinho e outros santos padres colocaram as 7 obras de misericórdia espirituais, que são fantásticas também e nos ajudam a fazer também a nossa parte com espiritualidade. Mas os 6 verbos que vocês conhecem aí são aquilo que deve nos orientar na prática do nosso serviço. Porque certamente aquela pessoa a quem levamos a comunhão é o próprio Cristo, que está justamente nessa pessoa. Então,